Sempre tem um espertinho tentando empurrar para alguém aquele carro que é uma verdadeira bomba relógio que só explode na mão do comprador logo após o final da garantia. Então, para você não ser mais uma vítima dos picaretas, eu organizei 5 categorias de inspeção básica que qualquer pessoa pode fazer para ter a certeza se vale a pena ou não fechar o negócio, seja ele numa loja ou num particular, principalmente com particular. A gente vai ver itens importantes aqui para você checar sobre mecânica, elétrica, carroceria, tapeçaria e documentação. Fica comigo até o final porque vai ter uma dica bônus sobre um item que você não pode desconsiderar de jeito nenhum, beleza? Vem comigo, que no caminho eu te explico. Começando pela parte mecânica, vamos dar uma olhadinha em alguns itens que mostram como é que está a parte vital do carro, ou seja, motor, câmbio e funcionamento em geral. É sempre muito recomendável que você faça essa inspeção com o motor frio e com o carro parado numa superfície plana. Abre o capô e já vai direto no reservatório do líquido de arrefecimento. Observa se o reservatório e o fluido estão limpos e com boa aparência, né? Com aquela cor bem nítida do fluido, tá? Em seguida, abre a tampa com ele frio, claro, e molha a mão no líquido, tá? Vê se ele não está viscoso ou espumado. Se tiver assim, é um sinal de que está misturado com óleo, então pode ser um problema aí no carro, na junta de cabeçote queimada, ou um outro problema semelhante. Outra coisa, se o reservatório estiver muito sujo, né, todo marrom, com aquele barro, né, aquela água barrenta, pode crer que esse carro aí foi muito mal cuidado pelo proprietário e é bem possível que você vá ter problemas em breve. Agora vamos checar o óleo do motor. Com o carro parado, motor frio e numa superfície plana, puxa a vareta do óleo até o final ali, aí limpa com um pano bem limpinho ou um papel bem limpinho, limpa toda a ponta, coloca a vareta de novo até o final e puxa ela de volta. Dá uma olhadinha, o óleo tem que estar bem limpinho e ele precisa estar no nível. Ali, na ponta da vareta, vai ter a marcação ali correta, né? Do que seria o baixo, o nível correto ou óleo demais. Caso você perceber que o óleo está esbranquiçado, né? Tem uma chance grande de estar misturando com água. Retira a tampa do óleo do motor ali e veja a parte interna dela. Se ela tiver com óleo limpo, legal. Mas se tiver aquelas crostas de óleo grosso grudada na tampa e nas partes visíveis do interior do motor, ou uma espuma meio branca, pode desistir, amigão. As crostas de óleo grosso podem indicar que o carro está sofrendo com carbonização e a espuma branca que está misturando com água. Sai fora dessa. Agora dá a partida no motor e percebe se o motor de arranque está girando rápido, né, durante a partida ou se ele está meio lento, sabe aquela partida meio cansada? Se tiver meio cansada, é um indicativo de que a bateria do carro está fraca. E se a bateria do carro está fraca, meu amigo, fica esperto, porque bateria hoje em dia está muito caro. Tem carros aí que uma bateria custa mais de R$1.000. É um ponto para você ficar bem atento também. Agora, com o motor em funcionamento, perceba se tem algum barulho estranho, tipo um chiado ou aquele ferro com ferro raspando, tá? Nesse caso, pode ter problemas aí com rolamentos da correia de acessórios, alternador ou até mesmo a bomba d'água. Tenta perceber se tem batidinhas metálicas na parte superior, sabe aqueles tec, 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 tec? Nesse caso, pode ter algum problema com o comando de válvulas ou tuchos. Isso também merece uma atenção especial e uma inspeção mais técnica para avaliar a necessidade de reparos e se vale a pena você gastar aquele dinheiro. Agora, com o carro em ponto morto, vai lá atrás e pede para alguém acelerar forte várias vezes. Dá uma olhadinha no escapamento aí, vê se está fumaçando. Uma fumaça branquinha e bem limpinha, principalmente em carro abastecido com etanol, é super normal, principalmente em dias frios. Inclusive, pode até escapar um pouquinho de água do escapamento, você não precisa se preocupar com isso. Agora, uma fumaça escura, acinzentada, marrom ou até mesmo preta, é um indicativo de que o motor pode estar com folgas aí, tem óleo passando para o cilindro, para a câmara de combustão, né? E é aquele que a gente chama popularmente de motor queimando óleo, tá? Fica esperto aí, porque se você tiver que mexer com isso, vai ser dor de cabeça
e uma despesa absurda. Por fim, dá uma baixadinha aí e olha lá na parte inferior do motor, vê se não tem nada pingando óleo aí, tá? Pingando água. Vê também na parte de cima, né? Numa inspeção visual pela parte de cima, vê se não tem óleo babando ali pela junta que divide o cabeçote da parte de baixo do motor. Repara aí se as mangueiras do carro não estão rachadas, nada aí com vestígios de que você vai precisar fazer uma manutenção, uma troca de mangueiras ou vai precisar abrir um motor por causa de vazamento. Sempre é importante estar tudo bem sequinho, bem preservadinho, principalmente as mangueiras também. Agora vamos dar uma conferida no câmbio e na embreagem. Se o carro tiver câmbio manual, liga o motor e simula uma saída em primeira marcha. Ele deve começar a se movimentar quando o pedal estiver mais ou menos ali no meio do curso. Tem algumas situações que podem indicar problemas com a embreagem, e são elas: pedal da embreagem duro ou pedal mais baixo ou mais alto que o normal. O carro já começa a andar quando você solta só um pouquinho a embreagem ou somente no final do curso do pedal. Nesses casos, indica que a embreagem pode estar já bem desgastada e trocar a embreagem é uma mão de obra cara e as peças também são bem caras. Outra coisa, dificuldade para engatar as marchas, né? Você percebe que a marcha engata à força, às vezes até arranhando, principalmente a marcha ré. Ruídos do tipo ferro raspando com ferro, chiado ou ronco quando você solta o pedal da embreagem. Você pisa e o barulho para, você solta e o barulho volta. Problema com a embreagem também. Patinação da embreagem, né? Quando você anda com o carro, ele perde a força ao acelerar logo depois da marcha engatada. Dá a impressão que ele está andando sem você ter soltado o pé da embreagem, sabe? Ele fica... demora aquela curva assim, sabe? De rotação. Então muitas vezes o pedal, a embreagem está patinando, pode crer que está com um probleminha aí. Bom, ao rodar com o carro, feche os vidros, desliga o som e presta atenção se você está ouvindo algum barulho anormal vindo da região do câmbio. Se ele estiver roncando com o carro em circulação, pode ter um problema sério aí no câmbio. Esse teste com os vidros fechados e o som desligado também é muito bom para você ir com o carro numa rua mais esburacada, um terreno mais irregular, para você checar eventuais problemas de suspensão, porque também tem muita peça de suspensão que custa caríssimo, caríssimo, e é sempre bom você ficar atento aí, né? De repente você entra numa rua de pedra e o carro começa a dar aqueles barulhos, né? E é bom levar o carro numa oficina, mandar erguer no elevador para o cara checar lá se tem problema com bieleta, se tem problema com bucha de balança, enfim, tem várias coisas aí que podem estar prejudicando a suspensão e também trazer um prejuízo enorme para você. Em qualquer uma dessas situações que eu te contei aqui, é bom fazer uma análise mais técnica com seu mecânico de confiança para checar os custos de eventuais reparos e trocas de peça. Nos carros de câmbio automático, faça um test drive e veja aí se as trocas estão suaves, né? Se elas não têm tranco. Embora carros com câmbio do tipo CVT, você tem que se lembrar que você não escuta as marchas trocando, porque ele não troca a marcha, é normal, é um câmbio que trabalha por polias, é como se fosse um scooter, tá? Ele vai andar sempre numa única marcha, digamos assim. Mas tem os carros de câmbio automatizado, aqueles carros mais simples, principalmente os mais antigos, né? De embreagem, de monoembreagem, que eram bem complicados, porque eles tinham aquele intervalo entre uma troca e outra, sabe? E até uns tranquinhos assim, era bem chato de dirigir aqueles carros mais antigos de câmbios do tipo iMotion, EasyTronic, Dualogic, tá? Tem vários carros que saíram com câmbios desse tipo. Esses carros, inclusive, eles não têm muito valor no mercado, eles são bem difíceis de revender e tem uma depreciação muito grande e um sério risco de dar problema. Muitos deram problema. Hoje eu ouvi falar, dá até um arrepio, cê é louco. Agora vamos dar uma olhadinha na parte elétrica. É bom você ficar atento porque determinados problemas podem ser bem caros e difíceis de resolver. Dá a partida no motor e logo em seguida veja ali no painel se ficou alguma luz acesa depois que o motor já está em funcionamento. As únicas luzes normais de ficarem acesas depois que você dá a partida é a luz do freio de estacionamento, né? Porque o carro está com o freio de mão puxado ali, e em alguns modelos a luzinha azulzinha de um termômetro que indica que o motor está
está em fase de aquecimento. Modelos da Honda, por exemplo, tem essa luzinha aí, absolutamente normal. Agora, se você ligou o motor, já está em funcionamento, e você está vendo lá no painel que tem, por exemplo, luz de airbag acesa, ou luz de ABS acesa, ou luz de óleo acesa, ou a luz amarelinha da injeção, luz de injeção acesa, que pode indicar diversos tipos de problemas, fica atento. Não feche o negócio enquanto não souber o que está acontecendo ali. Luz de airbag acesa, por exemplo, meu amigo, pode ser um problemaço. Pode ser que esse carro já tomou uma pancada aí, que o proprietário anterior não quis trocar, comprar um outro airbag lá, montou um volante sem airbag e significa que se você der uma cacetada aí, não vai ter airbag para te proteger, né? Ou pode ser até uma falha no módulo do airbag, que ainda que o airbag esteja lá, como o módulo está com falha, se o carro colidir, você não vai estar protegido. E isso também é um motivo para você não conseguir revender esse carro depois. Vai ser bem difícil, tá? Todo mundo vai torcer o nariz, não vai querer. O ABS é a mesma coisa. Se tiver com um problema no módulo do ABS, o ABS não vai funcionar numa situação de emergência. Então, essas luzes não tem que ficar acesas, não tem que ficar luz acesa nenhuma. Isso que é o mais importante. Agora vamos fazer um teste no ar-condicionado. Liga o sistema, coloca o seletor no mais frio da temperatura lá e vê se ele está gelando rapidinho e sem barulhos estranhos. Se demorar para esfriar, né, ou nem esfriar, tem que investigar a causa, porque pode ser um problema sério também. Em muitos casos, não é só questão de carga de gás, né? Como alguns vendedores, isso aí só dá uma carga de gás. Não é não. Pode ter um problema no compressor ou no condensador, né? Ou problemas com mangueiras aí, com vazamentos, isso pode custar bem caro. Então fica atento nesse item também. É mesmo, é? Agora vamos testar aí os outros componentes elétricos. É muito bom que você veja se está tudo em ordem, né? Vidros elétricos, trava, som, alarme, retrovisores, teto solar, todas as lâmpadas externas, internas, enfim, tem que estar tudo em ordem. Principalmente os vidros. O vidro não pode subir lentamente, né? Você já percebe ali que tem um motorzinho do vidro elétrico que está cansado, que já está no fim da vida útil. E se você tiver que trocar o motor de um vidro elétrico, também é caro. Agora vamos dar uma olhadinha na questão da carroceria. A aparência às vezes engana, mas alguns detalhes se entregam batidas ou reformas e repinturas. Faça uma inspeção visual detalhada em todas as partes da carroceria. Dá uma olhadinha se não tem diferença de tonalidade de cor entre as peças. E o mais importante, vê se existem partes que estão opacas, sem brilho ou com uma textura mais grossa, assim, semelhante a uma casca de laranja. Isso pode indicar reformas, né, que os caras botam massa lá, e também repintura bem mal feita. Dá uma olhada também se as partes estão bem alinhadas, né, com as portas fechadas, o capô fechado, está tudo bem alinhadinho, se não tem nada torto, fora de alinhamento, porque isso também pode ser um indicativo aí de peças remontadas, né, peças trocadas por conta de uma batida ou coisa assim. Abre o porta-malas, levanta a forração ali da parte do step, vê se não tem nada molhado, se não está com cheiro de umidade, né? Se tiver algum vestígio de água entrando no porta-malas, pode ser um indicativo de reparo mal feito ou até mesmo problemas com as borrachas de vedação. Veja aí também se não tem faróis ou lanternas quebradas ou trincadas, entrando água, né, ou com umidade. A reposição de itens como esse aí também pode ser caro, dependendo do modelo. Tem lanternas aí, meu amigo, que chegam a custar R$10.000. Agora olha com bastante atenção o para-brisa. Procura por trincas ou rachaduras. Uma trinca de para-brisa, por menor que seja, pode ter certeza ela vai se expandir em pouco tempo, e um para-brisa novo custa muito caro. Dá uma olhada também nos outros vidros, vê se está tudo em ordem, né? Se todos eles têm a numeração ali, aquela gravaçãozinha do chassi na parte inferior. E agora vamos para outro item, que é pneu, que é outro item bem caro, né? Dependendo da medida, do tipo de pneu, né, de determinados carros aí, você pode ter ali um valor de R$2.000 por cada pneu. Então é bom você ficar atento nisso, tá? Se você tiver que trocar pneu em breve, é melhor você já negociar com o vendedor um bom desconto. E lembre-se que você ainda também vai ter o custo de montagem, balanceamento e alinhamento. Agora vamos para a parte interna do carro para dar uma conferida na tapeçaria ali, nas forrações e tudo mais. Até porque não é só uma questão de estética.
Uma interna mal cuidada denuncia o relaxo e o mau uso por parte do vendedor. Veja se os bancos não estão rasgados ou com as espumas desgastadas. Levanta os tapetes com atenção, né? E olha o carpete do assoalho ali, vê se não tem nada rasgado, molhado ou com cheiro de mofo. Se tiver com cheiro de mofo, tem infiltração de água nesse carro, ou até mesmo ele pode ter passado por um alagamento recentemente e ainda está tudo úmido, tudo podre lá por dentro. Agora a parte de documentação. É nessa hora que muita gente se complica, mas não é um bicho de sete cabeças. A primeira coisa a fazer é pesquisar eventuais débitos, pendências ou restrições do veículo. Isso pode ser feito no site do Detran ou no da Secretaria da Fazenda aí do seu estado. Você precisa do número do Renavan e da placa para fazer essa consulta. O veículo não pode ter nenhum débito ou restrição em aberto, porque se tiver, você não vai conseguir transferir para o teu nome. Isso também vale para o caso do veículo financiado, tá? Se não estiver quitado e com o gravame baixado pelo banco, vai ser impossível transferir. Veja no documento do veículo se constam aí observações do tipo veículo sinistrado, chassi remarcado, ou ainda checa pelo carro se por acaso ele está rebaixado e não consta lá no documento, né? A suspensão rebaixada, ou de repente se o carro teve instalação de GNV e o dono tirou o GNV, mas o documento continuou com o GNV. Tudo isso você tem que ficar muito atento e prestar bastante atenção. E por fim, a dica bônus para você, que é a vistoria cautelar. Ah, Rafa, mas eu já sabia. Calma, eu vou explicar coisas para você aqui, tá? Primeiro, procura uma empresa especializada nesse serviço e combina com o vendedor sobre o pagamento. Não tem uma regra com relação a quem deve pagar por isso, mas vocês podem entrar num entendimento aí de que cada um paga metade. Caso você não for ficar com o veículo porque foi reprovado no laudo, aí é certo que a despesa tem que ficar com o vendedor. O preço desse serviço varia bastante, aí de 250 a uns 400 reais, dependendo da empresa e da região. Esse serviço é fundamental para que você tenha certeza de todo o histórico do veículo desde 0 km, principalmente quanto à procedência, porque eles conseguem checar nas bases do Brasil inteiro se já foi objeto de leilão, se já teve sinistro, né? Se já tem um histórico, se já teve histórico de roubo, várias outras pesquisas, né, que só essas empresas especializadas conseguem acesso. Na vistoria cautelar, que muitos também conhecem como perícia cautelar, você também vai poder saber se o veículo tem a estrutura preservada ou se ele já passou por problemas mais sérios, por colisões que tenham afetado a sua estrutura, né? Por exemplo, partes importantes da carroceria que foram cortadas e ressoldadas. Além disso, é feita uma conferência detalhada das gravações do número de chassi, motor, câmbio, as etiquetas de identificação, a originalidade de todos os vidros, enfim, eles fazem um pente fino no veículo inteiro para que você possa ter a certeza do que você está comprando. É importante observar que vistoria cautelar não tem nada a ver com laudo de transferência. Vistoria para laudo de transferência são duas coisas diferentes. Se você for ficar com o veículo, aproveita e já pede para a empresa fazer também a vistoria de transferência, porque você vai precisar depois, né? Então você já mata dois coelhos com uma paulada só ali. É verdade. Outra coisa, essa vistoria cautelar não tem relação nenhuma com tudo aquilo que eu mostrei para você, passei para você anteriormente. Tudo aquilo que a gente viu daquelas 5 categorias, de mecânica, de elétrica, de tapeçaria, né? Isso daí é uma outra coisa, tá? Bem necessário, mas ele não vai checar aquilo que a gente já conversou antes. E por fim, meu amigo, confira se o proprietário possui o manual do veículo, né, o conjuntinho de manuais, principalmente o de manutenção, onde são anotadas e carimbadas as revisões de concessionária. Vê com ele aí se ele fez as revisões, principalmente se for um veículo que ainda está no período de garantia. Isso é importante, hein? E claro, não esquece também de cobrar a chave reserva. Se ele disser que não tem, o correto é que ele pague por uma nova para você. Toma cuidado e não deixe esse item passar, porque tem veículos cuja chave reserva pode custar mais de R$2.000 para fazer uma cópia. O quê?
Bom, seguindo essas etapas e garantindo uma vistoria cautelar aprovada, você reduz bastante o risco de comprar uma bomba atômica, como eu comentei antes. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma, tá? Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo que eu respondo com o maior prazer. E claro, se você gostou do conteúdo, deixa aquele like sensacional, como ajuda esse canal, e compartilhe o vídeo aí com os amigos para a gente levar mais informações para outras pessoas. Considere ser um membro oficial do canal por apenas R$ 1,99 por mês. Se ajuda demais o Estante Volante e ainda tem acesso a vantagens e benefícios exclusivos. Clica aqui em Seja Membro e saiba mais. Obrigado de coração, um forte abraço, saúde e sucesso para você.